Eu acho que a história da ciência aparece dentro do ensino desde a década de 70, que pesquisadores, tanto educadores, quanto filósofos, quanto historiadores, começaram a ressaltar a importância de inserir aspectos históricos, inserir um pouco da história da ciência no ensino de ciências do modo geral, não só da física, lá na década de 70. E isso foi modificando, é claro que isso vai modificando tanto do ponto de vista da história que deve ser inserida, quanto das perspectivas de formação, do que você espera para um professor e para alguém que está terminando o ensino médio, a educação básica. Mas, de modo geral, o consenso de que a história deve fazer parte do ensino de ciências é porque ela amplia os horizontes, as perspectivas, tanto do professor quanto do aluno. Então, desse ponto de vista, a história que se defende, que deve fazer parte do ensino, é uma história que enfatize a complexidade do trabalho científico e desmistifique algumas visões simplistas de que a ciência, de um modo geral, ela está baseada, ela é feita por gênios, e você tem um método científico, e ela é toda organizada. Então, essa história da ciência que mostraria as controvérsias e a complexidade do trabalho científico, uma vez utilizada na sala de aula de forma adequadamente, ela romperia com um discurso de autoridade da ciência pronta. Então, a história da ciência, ela focaria no processo de se fazer ciência, em vez de focar nos resultados da ciência, que é a ciência pronta, que não permite que haja uma discussão, que haja uma interação com o aluno, que haja uma interação com o professor, de um modo geral. Então, a inserção da história da ciência no ensino, ela vem não para ensinar a história no ensino, porque é muita coisa para você ensinar no ensino, para você abordar numa sala de aula, na verdade, mas para fazer parte do conteúdo previsto dentro do currículo. Então, essa história que é utilizada, às vezes ela pode causar um certo impacto, né? Então, uma das controvérsias sobre a inserção da história da ciência no ensino foi justamente porque ela pode destruir uma visão idealizada de cientista e que isso desestimularia as pessoas a acreditarem na ciência. O que na situação atual é muito relevante, porque você tem essa discussão, né, esse debate em pauta de que se a ciência tem valor, a questão das vacinas, etc, etc. Então, quem argumenta que a ciência não deve entrar porque ela desestimularia a crença na ciência, né, vai acabar sendo contraposto, vão aparecer outros argumentos, na verdade, de que o interessante é que a história da ciência ela abra um leque para que haja discussão sobre o papel da sociedade nas questões técnico-científicas e que isso só poderia ser feito a partir do momento que tanto o professor, quanto o aluno, quanto qualquer pessoa da sociedade que conheça como se faz a ciência, ele pode construir argumentos, né? Entender o que está por trás das decisões científicas e poder argumentar sobre aquilo, opinar, argumentar, não conhecer o processo da ciência. Então, a defesa da história da ciência no ensino, ela é muito antiga. Também é muito antigo como fazer isso. Então, o grande debate que tem na área da educação e da história da ciência também é como fazer isso em sala de aula, obedecendo questões de currículo, de projeto pedagógico, exames nacionais, provas e todas essas questões. Então, como fazer as duas coisas, né?
E aí eu acho importante dividir em duas esferas, né? Que é você abordar a história da ciência num curso de formação de professores, né, em que o professor ele tem conhecimento do processo todo que envolveu um determinado conteúdo científico, mas ele escolhe levar ou não aquilo para a sala de aula, mas o importante é que ele tenha conhecimento disso. E a outra esfera que seria a própria educação básica ou ensino, a sala de aula. Então, no âmbito da formação de professores, a história da ciência, ela vai contribuir para o conhecimento geral, eu acho que para ampliar o conhecimento do professor, porque o professor ele tem que saber mais do que aquilo que ele vai ensinar, né, do que está previsto no livro didático, mas ela também traz elementos para que ele entenda diferentes concepções sobre determinado conteúdo, né? Então, às vezes os conhecimentos prévios dos alunos, eles são muito semelhantes às ideias da história. Então, as ideias de Aristóteles, ou as ideias iniciais de mecânica, de eletricidade, elas apresentam semelhanças. Então, às vezes um conhecimento disso auxilia a entender os obstáculos que o aluno tem para entender um determinado conteúdo, porque foi o mesmo obstáculo que levou com que os cientistas demorassem para determinar teorias, leis, etc, etc. Então, no âmbito da formação de professores, a história da ciência permite que ele conheça todo o processo por trás daquele conteúdo que ele vai ensinar, né? Tenha diferentes entendimentos sobre aquilo e, de certa forma, possa compreender melhor as respostas e os obstáculos que vão aparecer na sala de aula quando ele for ensinar. Já na educação básica, você tem outra perspectiva, porque aí a história da ciência ela tem que aparecer no meio, né? A gente chama de ela aparecer como contexto e não como pretexto, né? Porque se eu uso a história da ciência como pretexto, eu estou usando a própria história como argumento de autoridade para fazer com que o aluno aceite aquele determinado conteúdo, e o que não é o ideal. Então, é que ela apareça entre o conteúdo que ele vai usar. E aí, de certa forma, você leva para a sala de aula o problema histórico, o problema que o cientista estava tentando resolver, seja no século XVII, no século XVIII, e coloca aquilo como um problema a ser resolvido pelo aluno. E aí você vai estudar as diferentes hipóteses que o aluno traz e fazer uma analogia com as hipóteses que o próprio cientista trouxe. Isso é um processo muito complicado, porque ele requer do professor um conhecimento muito amplo da parte histórica, né? E a gente encontra dificuldades sobre o idioma, as traduções, você não tem muita coisa, principalmente em português, né? Sobre o conhecimento que a gente trabalha no currículo da escola. Então, o professor, ele às vezes se vê muito num labirinto, ele não sabe como fazer. Então, uma das coisas que a gente tem feito para lidar com esse problema de como o professor vai levar isso para a sala de aula é trabalhar com experimentos. Então, a gente tem optado por escolher episódios históricos em que envolve ou um aparato, né, um objeto que foi desenvolvido num certo período histórico, ou um experimento que teve um papel muito relevante em determinado período histórico. Então, como exemplo, século XIX é um século que você tem muitos experimentos acontecendo, principalmente na área de eletricidade, magnetismo e na área de calor. Então, você consegue vários experimentos e objetos que foram construídos nesse momento que te dão um leque amplo de possibilidades para explorar em sala de aula, principalmente na questão do método científico, nas dificuldades para você estabelecer um conhecimento sobre alguma coisa, e possibilita que o aluno investigue sobre aquilo. Então, você tem um problema realmente, né, baseado em um objeto histórico. A gente não consegue, por questões
aqui, pelo menos onde eu estou, eu não sei se... Na Paraíba, a gente não tem um acervo de objetos antigos que eu poderia explorar. Então, não, nem nos laboratórios, nas escolas mais antigas que tem aqui, a gente tem objetos históricos, né, antigos, assim. Então, o que a gente tem feito é tentar replicar objetos. E aí você tenta replicar o objeto e experimenta a partir do relato do cientista, para depois fazer um protótipo e levar para a sala de aula e apresentar aquilo de forma que o aluno investigue, né, os problemas gerados ali, os erros que o cientista teve, né, sempre tentando destacar a complexidade da ciência, né, da física de um modo geral. Então, é desse viés que a gente tem trabalhado a história da ciência no ensino. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.